Vídeo. Opa! Olá pessoal, boa noite. Sou Eliel MS, Eliel Mazelo ou só Eliel. Meu nome significa Deus é Deus em hebraico. Então eu tenho essa missão de proclamar enquanto viver só o Senhor é Deus. Mas também sou historiador, sou brasileiro, sou preto, sou de direita, sou capitalista, sou humano e estou aqui para compartilhar algumas ideias que têm mexido comigo. O tema de hoje é vamos falar de política. Porém, eu quero deixar bem claro, já de início, de que eu não sou, pretendo não ser candidato a nada. Por que eu quero deixar isso bem claro? Porque as minhas ideias não podem ser confundidas como alguém que está querendo fazer palanque, plataforma para uma boquinha no funcionarismo público. Eu sou funcionário público, trabalho na Conlur, na área de logística, mas eu realmente não penso na vida pública exercendo. Eu me vejo como um brasileiro influenciador, alguém que tem a vocação para ser professor e tenho condições de elaborar aqui, um estudo sobre esse tema que eu vou estar comentando, e aqueles que quiserem, vou deixar aqui, se quiserem que eu envie, eu tenho salvo no meu Google Drive, eu posso disponibilizar gratuitamente, eu mando para você. Você basta me mandar um e-mail. Meu e-mail, eu vou botar no final, depois comentar aqui na descrição. Meu e-mail é elielms2121@gmail.com. Você me envia um e-mail e eu compartilho, vou enviar para você, encaminhar para você. Então, você vai ver que as fontes da onde eu tirei essas informações que eu vou estar compartilhando com você, eu vou estar falando aqui hoje. Bom, e por que eu decidi falar sobre esse tema? Vivemos em uma democracia ou ditadura da corrupção? Porque o que acontece? A gente, quando vive num país... Vou começar por aqui. O historiador, para ele analisar um fato histórico, dentro da própria consciência histórica, a gente considera um fato histórico quando ele completa 10 anos. Ele faz aniversário de 10 anos, então a partir do 10º ano, ele então começa a ser considerado um fato histórico. E o historiador, quando ele está dentro do processo da história, que a história não para, a história é viva, é dinâmica, quando a gente olha para trás, é fácil você analisar, entre aspas. Por quê? Porque você tem materiais produzidos, você tem vídeos, você tem entrevistas, você tem fotografia, documentos. Então você pega aquele material, estuda aquele material e cria a sua tese. Agora, quando você está dentro do processo histórico, o historiador ele acaba fazendo meio que um papel de um profeta. Se você olhar o papel do profeta na história bíblica de Israel, é o papel do historiador, do pensador, do filósofo, enquanto a história está acontecendo dinamicamente. Por quê? Porque qualquer ponto e colocar como sendo a nossa visão, você tem 10, 20 outros para dizer que você está errado, que é ele que está certo. Se isso já acontece quando olha para a história um pouco já
física e congelada no tempo, o fato histórico, com mais de 10 anos, imagine durante o processo. Se o historiador, quando ele olha para o passado, ele já sofre também dos seus interesses, porque não existe também como um historiador escrever sobre alguma coisa sem despir-se totalmente daquilo que ele é, da sua fé, das suas crenças, dos seus valores, sua visão de mundo, visão política. Então já é complicado olhando para trás e ele não consegue ser totalmente honesto, totalmente exímio da sua visão. Ele coloca muito de si. Imagine durante o processo. Então eu quero compartilhar sobre essa visão, porque, infelizmente, tenho muitos amigos que até, sinceramente, eu entendo que eles têm ali uma preocupação sincera. Elia, você está falando sobre muitas coisas, teoria da conspiração. Bom, eu falo daquilo que eu creio, acredito, estudo, pesquiso. E quando eu vejo essas pessoas sinceras, preocupadas, né, eu, na verdade, tento alertá-las de que, bom, não é bem assim. Eu realmente estou falando de algo que é concreto. E é por causa desses meus amigos que eu resolvi fazer esse tema. Meus familiares, amigos. Porque como a gente, quando estamos juntos, tentamos conversar, normalmente esses amigos já vêm com seus contra-argumentos políticos, filosóficos, a gente acaba não conseguindo estabelecer um diálogo, uma conversa. E eu quero aqui ser muito honesto, muito em transparecer o que eu vou falar, e vocês acredito que vão me compreender, que não é uma visão partidária. A minha visão não é só partidária, apesar de acabei de dizer que não tem como se despir totalmente daquilo que nós somos, né? Mas é uma visão histórica. E também no final, não vou deixar para o final, vou fazer igual aqueles camaradas de programas sensacionalistas, né? Mas eu tenho uma revelação, uma visão profética que eu vou deixar para o final. Eu tive essa compreensão, mas esse eu vou deixar para o final e você fica comigo aí que vai... Deixa eu só tentar compartilhar aqui na minha página, deixa eu ver se vai, para chamar mais galera aqui. Só tem turma. Tá lento a internet, cara. O celular tá legal, mas a internet do computador aqui tá lenta. Desligou ali alguma coisa? Mexeu ali, vê se... Lá, você tá piscando lá. Normal. Aqui? É. Tá normal. Aqui, só girando aqui, não vai. O celular tá legal, mas... Compartilhar. Cadê? Foi. Acho que isso. Agora vai. Foi. Agora sim. Agora tá na página geral. Então, continuando. O primeiro ponto que eu quero trabalhar sobre essa temática é que desde Fernando Henrique Cardoso, o FHC, desde que ele assumiu em 94, né? Primeira eleição, 90, né? 90, né? Porque em 94 ele se reelegeu. Não, perdão. 94, aí em 98 se reelegeu, em 2002 foi o Lula. Isso aí. Acabei de vir do trabalho e estou um pouco cansado. Mas vamos lá. Desde Fernando Henrique Cardoso, FHC, o PT e o PSDB, eles simplesmente se tornaram, até pouco tempo agora, os principais partidos de um grande teatro. Eles eram
os principais atores, e correndo por fora como coadjuvante, aí nós tínhamos PMDB, a figura do Michel Temer, nós vamos sempre ver ele ali rondando, né, presidente da Câmara, e depois aí tem, o Eduardo Cunha, e tem vários outros. E quando a gente olha de Fernando Henrique Cardoso até Dilma Rousseff, nós vemos que é PSDB e PT, inclusive disputando as eleições, indo para o segundo turno. E parece, eu não posso afirmar, mas muitos especialistas políticos, eles falam isso, mas eu não tenho dados, né? Na minha pesquisa, eu deparei com várias afirmações de que era tudo um acordo. O PSDB ficou 8 anos, o PT ficaria 8, então daria a cadeira de novo para o PSDB. Só que aí o Lula decidiu permanecer e lançou então Dilma Rousseff. Quando então Dilma Rousseff assume, Michel Temer aceita ser o seu vice e fica. Ela é impeachmentada e Michel Temer termina esse mandato. Se nós formos olhar, PSDB, dois mandatos, 8 anos. PT com Lula, mais 2 mandatos. PT com Dilma, 2 mandatos, mais o Michel Temer, e que termina esse mandato. Nós ficamos 16 anos nesse grande teatro. 16 anos nessa dança das cadeiras. E o mais interessante é que todos eles, os mesmos políticos, as mesmas figuras, os barões, os partidos que apenas mudam de nome quando o nome ficava muito sujo, aí o PFL vira DEM. Tomando, gente, voltei. Aí o PMDB vira MDB. Essa brincadeira que eles fazem conosco é tão cruel que eu cheguei a essa conclusão. Nós não vivemos em uma democracia. Nós vivemos numa ditadura da corrupção, onde nós temos a nossa educação aparelhada, principalmente as universidades, para formar eleitores da esquerda. Nós temos os políticos, e hoje, né, ontem, ele acabou não permitindo o Rodrigo Maia, e suspendeu a votação que era o do uso do fundão eleitoral para combater o coronavírus, ou seja, pressionar o presidente Bolsonaro para se endividar, para abrir os cofres, para ajudar os governadores. Aí, meu amigo, eles batem em cima, paga logo, assina. Agora, pegar o nosso dinheiro do fundo eleitoral e colocar para combater, reduzir seus salários, reduzir os salários dos juízes do STF, cortar as mamatas. Gente, não seria o momento de se fazer uma reforma total na política? Esse dinheiro todo que é gasto com os privilégios? Não já era a hora, o momento de se fazer isso, já que estamos numa crise sem precedentes, onde o país tá passando numa grande crise? Mas isso não entra em discussão. A discussão é sempre em cima do sofrimento do povo, aumentar impostos, onde eles continuam se perpetuando no poder, utilizando-se do nosso dinheiro público para os escândalos que teve nos seus 8 anos. Os escândalos de mensalão, de petrolão, de máfia da sanguessuga, e dinheiro em cueca, tudo isso, mas não é abalado as candidaturas. O PT se reelege, Fernando Henrique se reelege, a Dilma se reelege com tantas denúncias. Nós vemos das duas umas. Criadas e que só o Brasil usa, ou existe realmente um sistema, ditadura da corrupção, onde eles
sobrevivem disso e vivem em cima disso. E aí eu trouxe para nossa discussão o que é corrupção. Para não parecer que eu estou aqui dando uma de moralista, falso moralista, eu vou trazer o significado para o nosso debate do que o dicionário chama de... para a gente abrir o nosso debate aqui de uma forma bem transparente. Corrupção é um substantivo feminino. Significa deterioração, decomposição física de algo, putrefação, modificação, alteração das características originais de algo. Olha como é abrangente essa palavra. Ela foi utilizada primeiro pelos gregos, se referindo à putrefação dos seus políticos. Hoje nós a usamos sempre quando está se referindo à corrupção do público por ganhos privados. Ou seja, o camarada, um policial corrupto. Então é aquele policial que recebe propina para liberar. Um médico corrupto é um médico que vende receita. Ah, um político corrupto que aceita dinheiro para fazer negociata. Tá. Ah, um professor. Mas na verdade a palavra original ela é muito mais ampla do que isso. Um exemplo, vou tocar na ferida mesmo. Um exemplo, homossexualismo é uma corrupção. Ou seja, Deus criou homem e mulher, como está escrito na Bíblia, eu sou criacionista, creio nisso. E aí o homem vai lá e faz uma deturpação, ele modifica aquilo que é original. Uma pessoa que adultera a Bíblia, ou seja, pega a mensagem bíblica e cria uma heresia, ela fez uma corrupção. Ela corrompeu aquilo que tinha uma finalidade, tinha uma originalidade, tinha um porquê, e agora mudou-se o sentido. Então a corrupção, se nós sendo bem honestos, ela está inerente aos seres humanos por um detalhe. Só existe corrupção porque nós somos corruptíveis. E aí eu tenho que abrir um parênteses aqui e falar abertamente. Nós, seres humanos, por causa do pecado, originado lá no Éden, onde o primeiro casal corrompeu o plano original de Deus, por causa desse pecado, nós, a nossa carne, a nossa vida, a nossa alma, ela está subjugada no pecado. Paulo vai dizer que a nossa mente ela só tem liberdade quando eu levo ela cativa a Cristo, porque aí eu passo a ter a mente de Cristo, ou seja, eu passo a discernir tudo e de nada sou discernido. Mas sem eu levar a minha mente cativa a Cristo, a minha mente está cativa ao pecado. Estando cativa ao pecado significa que eu estou sujeito a ser corruptível, a ser alcançado pela corrupção em vários aspectos, em vários níveis. Alguém pode bater no peito e falar, não, quando eu acho uma carteira no ônibus, um celular, eu entrego o motorista. Aí eu já falei isso, porque já aconteceu comigo, e aí eu ouvi alguém gritar, poxa, deu mole, o motorista ficou para ele. Nesse caso, nesse aspecto, a educação que eu recebi da minha mãe, da minha família, da Bíblia, da orientação religiosa, aquilo que não é meu, eu entrego. Então eu não sofro tentação para ser corruptível nisso. Mas em outras áreas, eu já tenho uma fraqueza. Que se eu não... eu posso ser, sim, tentado e derrubado. Se cada um de nós olharmos para dentro de nós mesmos, nós vamos ver áreas em que somos fortes e áreas que somos fracos. Por isso que Sócrates disse, conheça-te a ti mesmo. Porque se nós nos conhecermos,
Vai ficar fácil de eu saber quando eu estou entrando numa área aonde é mais fácil eu ser corruptido, ser aliciado, e quando eu estou na área em que eu sou forte, que eu tenho mais tranquilidade. Aí Jesus veio e disse: agora que vocês ouviram o que Sócrates disse, conheça-te a ti mesmo, eu acrescento: negue-se a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, a cada dia tome a sua cruz e siga-me, mas primeiro negue-se a si mesmo. Paulo, para acrescentar a trilogia do conhecer-te, Paulo então acrescenta lá no texto da Santa Ceia. Amanhã nós estaremos fazendo esse jejum convocado pelo nosso presidente, e também a Santa Ceia na nossa igreja vai ser online. E no texto da Santa Ceia, Paulo, lá em 1 Coríntios 11, lá no finalzinho, ele vai falar: examine-se, pois, o homem a ti mesmo. O que esses três termos têm em comum? Se eu me conheço, sei os meus pontos fortes e meus pontos fracos, então eu sei exatamente onde eu vou ter que me negar mais. E vem Paulo e fala: tá, mas continue o processo, continue se examinando, porque você vai acabar encontrando outras fraquezas. E por que eu estou trazendo logo na abertura da ditadura da corrupção o significado e aplicando o que eu acredito significar para mim essa questão da corrupção? Porque é muito fácil a gente apontar o dedo para os políticos corruptos, que a maioria deles são mesmo. Mas é difícil a gente aceitar que, na realidade, existe um sistema corrupto no Brasil. Essa é a verdade. Então, por mais melhor intenção que o camarada entra hoje na política, ele tem das duas uma. Ou ele não consegue trabalhar para o seu eleitorado, ou seja, fazer as leis necessárias que ele entrou empolgado para fazer e etc e tal. Ele vai ser do baixo clero, um zero à esquerda, ele vai passar os 4 anos dele lá apenas recebendo o salário do contribuinte e não vai conseguir realizar nada. Ou ele se junta ao sistema, recebe também as corrupções e consegue os cargos, consegue os destaques políticos, começam então a crescer politicamente, as ambições de se tornarem cada vez mais protagonistas, tornar maiores, mais importante, o salvador da pátria, vai abrindo então brechas para serem corruptidos. Então, o que eu chamo a atenção nessa minha fala? Exatamente para esse ponto. Não adianta ficarmos tentando justificar, porque é democracia, ameaça a democracia. Olha o exemplo do nosso presidente. A esquerda diz que não é o presidente dela. O presidente dela é o presidiário Lula. Tá ok. Mas vamos só. Bolsonaro sempre foi do baixo clero. Nunca conseguiu colocar os seus projetos, avançar os seus projetos, porque não participava dos esquemas. Isso é, em todos os processos, o nome dele sempre foi citado como alguém que nunca participou. Aí você também tá alto aí. A questão também do... Me tirou a atenção. Vou tentar compartilhar na minha página. E aí, quando ele vem para esse candidato e vem para se tornar para a candidatura presidencial, os camaradas tentaram vasculhar em todos os cantos na tentativa de conseguir
manchara a candidatura do camarada, não tendo como, armaram para matar o camarada. Não conseguindo, ele foi eleito. E agora que está eleito? Estão tentando todos os dias, desde o primeiro dia, é como se a eleição ainda não acabasse, todos os dias tentando, de alguma forma, atrapalhar o presidente de governar, não aprovando as medidas necessárias enviadas para a Câmara, por exemplo, pacote anticrime. O Maia deixou caducar o 13º do Bolsa Família. Não está fazendo de tudo na jogatina para, no processo da aprovação da reforma da Previdência, abocanhar uma grande parcela de dinheiro para poder criar um parlamentarismo, para ter dinheiro, para ficar comprando os políticos para votarem de acordo com o que ele quer, fazer um governo paralelo, como já está montado o golpe. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente percebe que não é mais questão de democracia e nem mesmo corrupção, mas a gente precisa atentar para algo muito mais profundo, que é o que eu vou trazer como aquilo que eu acredito ser a solução. Eu sei que muitos vão dizer, pô, nada a ver, que é isso? Isso vai resolver. Eu acredito que a única coisa que realmente os políticos têm medo é o que eu vou falar agora. Você pode me chamar do que você quiser, de maluco, mas é o que eu vou dizer agora, é a única coisa que mete medo, que é o voto facultativo. Ele é o que isso? Uma coisa tão simples como essa mete medo nos políticos? Sim. Sim. Eu tenho total certeza no que estou dizendo. Eu não aposto, mas se fosse naqueles jogos de apostar a mão toda, a carta, seria um nome. O Rodrigo deve estar me assistindo aí que sabe. Eu apostaria todas as minhas fichas. Por quê? Porque é o único assunto. Você pode debater todos os assuntos, jogar todos os assuntos para os políticos de direita, de esquerda, todos os assuntos. Todos eles têm divergência, em todos. Menos no voto facultativo. Pode perguntar para qualquer especialista, qualquer intelectual de esquerda que é a favor ferrenho da democracia, mas na verdade eles querem a ditadura do comunismo. Pergunta a eles, vem cá, você é a favor do voto facultativo? Ele vai te responder que não. E ele vai usar um argumento que é clichê em todos eles. Não, o povo brasileiro não tem maturidade política para o voto facultativo. Em outras palavras, o que eles dizem, o povo brasileiro não sabe votar. O povo brasileiro não gosta do processo eleitoral, portanto, vão se abster de votar e nós não teremos um processo democrático com mais do que 50% dos eleitorados. Eu vou trazer um dado aqui da eleição de 2004. A eleição de 2014, perdão. A eleição de 2014, ela traz um dado bastante interessante. Dos 144 tínhamos de votantes, 144 milhões de eleitores, nós tivemos 38 milhões que não votaram. Não decidiram candidato algum. E de que forma que está dividido? Foram 27,7 milhões que não compareceram às urnas para votar, 6,6 milhões que anularam seu voto, 4,4 milhões que optaram pelo voto em branco. Então, somando os 27,7 que não compareceram, os nulos e os brancos, nós tivemos 38 milhões de votos inválidos, ou seja, votos que deveriam escolher um dos candidatos e não escolheram ninguém. Isso foi mais
do que o Aécio Neves recebeu votos. E ele foi o candidato a disputar o segundo turno com Dilma Rousseff. É um grito do cara. Então, por essa ótica, alguns especialistas já dizem que existe no Brasil sim o voto facultativo. Ou seja, já tem uma parcela, da quase 30%, do eleitorado brasileiro que opta por se abster do processo eleitoral. Ou não comparecendo, ou votando branco ou nulo. Sobra então para 70% do eleitorado decidir o processo eleitoral, ou seja, quem é que vai ser o futuro presidente. Só que, aí que está um grande detalhe. Se o voto fosse facultativo, eu acredito que os 38 milhões, por não serem obrigados, porque numa democracia, e o Brasil é um dos poucos, mas pouquíssimos países que se diz democrático e que tem o voto obrigatório. Eu não estou dizendo na minha fala, já quero deixar bem claro, eu não estou dizendo aqui na minha fala no sentido de que eu sou contra o voto. Não, não é isso. Eu só estou dizendo que num país democrático nós não podemos obrigar alguém a exercer uma cidadania. Um direito, uma honra, um privilégio que é você escolher um político, o seu presidente, o seu deputado, aquele que vai te representar na Casa das Leis, um senador. Se é um privilégio, se é uma honra, você depositar a confiança, depositar o seu voto em alguém que vai prestar um serviço público, trabalhar, né, a política, a arte de administrar os bens públicos. Então, se você vai depositar essa confiança em alguém, isso não pode ser de modo algum obrigatório. Isso não pode ser obrigatório. Por quê? Se é obrigatório, já perde o conceito democrático. Porque o que é a democracia? É você ter liberdade. E se é obrigatório, então já não é mais, você não tem mais a liberdade. Olha a contradição. Aí, Léo, mas se fosse obrigatório, muitos não compareceriam. Se não fosse obrigatório, o processo não teria uma validade, o processo... Errado mais uma vez. A eleição do presidente Jair Bolsonaro demonstra claramente que o povo sabe votar, que o povo sabe escolher, que quando permite realmente um processo espontâneo, genuíno, as coisas realmente elas acontecem. Então não é o fato do processo ser obrigatório que vai tornar um processo mais legítimo, não. Ele só se torna uma escravidão. A escravidão do voto. Já tivemos voto de cabresto, já tivemos vários tipos de críticas. Na época, realmente, que algumas favelas ainda sofrem desse problema, que são obrigados a votar no político que o bandido determina, o dono da área, o miliciano, etc. e tal. Ainda temos voto de cabresto em pleno século XXI, sim. Mas se o voto fosse facultativo, eu acredito que teria uma grande dificuldade para os políticos se reelegerem. Porque hoje, como é obrigado a comparecer, é escolher o menos pior. Essa é a realidade. A gente escolhe menos pior. Aí aparece candidatos como mais votado como Rica. Aí você tem um monte de pessoas que jogam voto fora no Zezinho das Couves, no não sei que lá do Sacolão, não sei quem da padaria, o amigo do gás. Esses monte de candidatos que são lançados pelos partidos apenas para ganhar mais dinheiro
dinheiro de campanha e pulverizar os votos e a legenda ganhar mais votos para poder ser eleito, na verdade, os políticos que a legenda escolhe. Olha como o processo, a estrutura do sistema corrupto, ele está muito bem estruturado. E é isso que precisa ser questionado. Porque se a gente rompe com essa barreira, ou seja, o político ele não mais tem a certeza se eu irei votar, porque não sou mais obrigado, ele primeiro precisa me convencer a ir votar. Segundo, ele tem que me convencer a ir votar nele. Olha como o negócio fica mais complicado. Hoje, como é obrigado a votar, se você não for votar, você sofre algumas penalidades. Vou ler aqui. Ó, se não votar, terá que pagar a multa. Imagina, 27,7 milhões de pessoas que em 2014 não compareceram para votar. Imagine vocês pagando multa. Quanto não foi arrecadado de multa? E outra, se o camarada não comparecer, não justificar a sua ausência, ele fica impedido de prestar concursos públicos, de tirar passaporte, identidade, carteira de identidade, e se perder a eleição por 3 vezes, ainda perde o seu título de eleitor, ele é cancelado. Então, essas punições prova do medo que eles têm, que os políticos, que esse sistema corrupto tem, se eu e você tomarmos essa consciência, essa liberdade do nosso voto. Eu sou 100% a favor que todos tenham direito ao voto. Hoje, por exemplo, não é obrigado a votar menores de 18 anos, ou seja, a partir de 16 anos, o camarada já tem o título de eleitor, mas não é obrigado a votar. Ele vota e comparece a votar se quiser. E acima de 70 anos, né, se não 70 anos, também não é mais obrigado, né, comparece se quiser. Agora, de 18 a 70 anos são obrigados. Pode cair nessas complicações. Então, por causa de tudo isso, eles têm certeza de que pelo menos 70% do eleitorado vão comparecer às urnas. E aí a disputa dos políticos é: então agora a gente só precisa disputar quem é que eles vão votar, no menos pior. E é aí que o jogo todo ganha força. Se o voto fosse facultativo, eu tenho a certeza que, pelo menos, atitudes como essa do Rodrigo Maia de não colocar o fundo eleitoral para o combate do coronavírus, com certeza seria lembrado na próxima eleição. Porque a massa de manobra não iria comparecer, como ela já mostra hoje que não comparece. E muitos dos que comparecem chegam lá quase mais de 10 milhões em 2014, né? 11 milhões em 2014, jogaram fora, anularam ou votaram em branco. Então, já temos uma parcela que tem uma consciência política que bem provavelmente essa galera aqui, esses 38 milhões aqui, votaram na última eleição no Bolsonaro. Por quê? Porque muitos desses aqui, e eu me identifico com eles, eu tenho essa carta na manga que algum dia eu posso revelar para vocês, mas eu me identifico com esses 38 milhões de 2014, muitos desses não se viam representados em políticos nenhum daqueles que ficavam no teatro das eleições. PSDB, PT, PMDB, naquela brincadeira de dança de cadeiras. Como eles não se viam representados, eles não compareciam. E quando compareciam, anulavam seus votos. Agora, imagine um processo facultativo. Pensa, analisa. Pensa os prós e os contras. Imagine um processo facultativo. Vamos trazer um exemplo aqui. Quando você vai disputar uma vaga de emprego, porque os políticos, eles levam a política no Brasil como carreira. Eles se aposentam, eles vivem, fazem suas carreiras, seus milhões, né? Imagine eu e você
comparecendo a uma vaga de emprego. Eu sou professor de história e eu vou colocar o meu currículo em uma escola para dar aula. Chego lá, tem mais 9 candidatos disputando uma vaga. Como você acha que se dará o processo de seleção dessa escola, do corpo pedagógico dessa escola, da direção dessa escola, na hora de avaliar os 10 currículos? Como você sendo o diretor, o responsável, o RH responsável, o psicólogo ali analisando os perfis, como é que você contrataria o seu funcionário, o seu professor? Seria apenas pelo ano que ele tem de professor? Se ele é jovem, bonitinho, se ele tem um bom discurso? Porque hoje nós analisamos os políticos dessa forma. Ah, não, o cara tem experiência política, ele tem muito tempo lá na política, então ele tem experiência. Ou então não, ele é jovem, tem uma disposição. Não, esse camarada... Como você avaliaria os 10 currículos? Eu imagino que a maioria de nós, ou todos nós, colocaríamos ali provas. Não tem um método melhor, gente. Colocaríamos avaliações. Daríamos aulas experimentais para cada um deles se representar ali a sua aula, seu plano de aula, seu currículo também iria ser contado, claro, mas vamos fazer uma prova. Aí no final do processo, onde você tem avaliação por escrita, você tem avaliação de títulos de cada um, você tem o currículo por onde passou, qual é o histórico, se ele teve algum problema na escola anterior, ou não vai fazer essa pesquisa. Vai botar qualquer um dentro da sua sala de aula. Você vai contratar um profissional para trabalhar dentro da sua casa, ser o guarda-costas ou a babá do seu filho. Você não vai pesquisar o histórico dessa pessoa, você não vai avaliar nada, você vai botar se qualquer um. Chegou, achei que é bonitinho, é legal, é bacana. Claro que não, gente. Trata sem antes fazer uma avaliação psicológica, intelectual, fazer uma avaliação de currículo, fazer uma avaliação, teste, coloca a pessoa para saber se realmente ela entende, ela sabe daquela situação. Não é verdade? Agora, por que na hora da gente vai colocar o nosso voto, contratar um político, a gente não faz nada disso? Apenas aceita os processos eleitorais, a manipulação da mídia, e como somos obrigados a ir como gado no dia da eleição, lá apertar na urna eletrônica alguns números, então nós olhamos apenas o menos pior? Ah, mas tem escândalo de corrupção, tem comprovação de corrupção, mas mesmo assim eu prefiro ele porque esse outro aqui eu não gosto. Esse aqui é militar, eu não gosto. Ou então esse aqui eu não gosto porque ele é de esquerda, esse aqui eu não gosto. Não, claro que não. Se nós estamos contratando profissionais, deveriam ser profissionais. Ah, não, o político é carisma. Político... O Lula falou uma coisa que acaba sendo realmente levado a sério por cada um de nós que vão votar. Ele falou que o político é mais honesto do que... A profissão do político é mais honesta do que um funcionário público, porque o funcionário público toda presta concurso e está empregado pro resto da vida. E o político não. Por mais ladrão, palavras do Lula, por mais ladrão que ele seja, ele tem que, de 2 em 2 anos, botar a cara na rua, encarar, apertar a mão, comer pastelzão lá da feira e tal, para pedir voto. Com esse discurso, o que ele está dizendo? Olha, eu trabalho, o meu trabalho a vida inteira, eu vou traduzir, ele está dizendo, o meu trabalho de político é perceber a melhor forma de enganar você para ganhar o seu voto a cada 2 anos. É isso que ele está dizendo. Funcionário público não, ele estudou, se capacitou, se preparou, prestou concurso público, pronto. Ele está garantido para o resto da vida. Agora o político não, o político tem que a cada 2 anos ficar estudando a melhor forma de enganar o seu eleitorado para conseguir manter o seu emprego.
O segundo tópico que eu gostaria de lançar, se realmente estamos num sistema democrático ou num sistema da corrupção, é a questão da ditadura do desarmamento. Já vou deixar bem clara a minha posição. Eu não sou a favor ao porte de arma, mas eu sou a favor à posse de arma para aqueles que quiserem, que se sentem capacitados, preparados, que acham que têm necessidade de proteger sua família, o seu bem, a sua casa. Então, amparado pelo referendo de 2003, deveria, 65% da população respondeu que queria manter a questão da posse de arma. E aí, E aí o que acontece? Lula passa por cima do referendo e ele simplesmente assina o Estatuto do Desarmamento, que eu chamo de ditadura do desarmamento, contrariando a vontade popular. E aí, meu irmão, você tem que concordar comigo. Que país é esse? Que nós contratamos... Você concordaria que você contratasse... Vou pegar o exemplo que eu acabei de dar. Um professor. Você contratasse um professor para lecionar história. E aí você chega para ele e fala assim, meu irmão, olha só, você tem 12 na quarta-feira pela manhã. De tal hora a tal hora. Você vai lecionar história. E aí você chega um dia na sala, passando pelo corredor, e o professor está dando aula de matemática. Na outra semana você chega lá e está dando aula de física. Na outra semana ele está dando aula de geografia. Na outra semana ele está dando aula de português. E você pergunta, vem cá, quando é que você vai dar aula de história? Ah, não, eu não vou dar aula de história, não. Mas você foi contratado para dar aula de história. Eu quero que você dê aula de história. Você está aqui para dar aula de história, preencher o espaço das matérias e tal. Não vou fazer não. Eu fui contratado para isso, mas eu vou fazer o que eu quero. Quanto tempo esse professor duraria nessa escola? Você contrata um pedreiro para construir a sua casa. E aí você dá plano, você faça a cozinha assim, a porta aqui, tal. O camarada entendeu? Entendi. Ok. Aí ele te dá um prazo de 3 meses para construir. Você chega lá, tem uma igreja. Você, eu pedi minha casa. Ah, não, eu resolvi construir uma igreja porque eu acho que você vai ficar muito bem espiritualmente, né, morando numa igreja. Eu resolvi fazer a igreja. O teu dinheiro eu já gastei, o tempo tá aí. Processo nesse cara. Não é assim? Você compra um produto, uma televisão, e o camarada te entrega uma geladeira, um fogão. Está certo isso? Você determina o seu funcionário num referendo, olha, eu quero isso. O camarada olha para você e fala, tá bom, mas eu não vou fazer isso. O seu Rodrigo Maia, ele falou que ele não é presidente da Câmara para atender os anseios do povo. Tô sofrendo ditadura aqui do Facebook. Mas vamos que vamos. Ele disse que não foi eleito para atender os anseios do povo. Aí eu te pergunto, ele está na Casa de Leis, ele é o presidente da Casa de Leis, para fazer leis que vão ajudar a regulamentar a sociedade democrática. Então ele está lá, se não é para atender os anseios do povo, a vontade popular, a pressão popular, ele está lá para quê? Ele reclamou que está muito difícil ser político hoje com as redes sociais, porque nas redes sociais há uma pressão de ódio muito grande e os políticos se sentem ameaçados.
Em outras palavras, eu vou traduzir para você, tá bom? O que ele está dizendo é o seguinte, olha, está cada vez mais difícil roubar nesse país. Está cada vez mais difícil implantar a nossa ditadura da corrupção, porque o povo está com as mídias sociais falando, tem o Eliel maluco lá que está me expondo, está mostrando minhas artimanhas, está mostrando que a gente tem que quebrar esse sistema corrupto. Repito, para quem chegou depois, eu não estou aqui pagando de moralista. Eu vou pegar aqui as páginas, quem quiser, eu já falei, eu envio, tá? Eu envio esse estudo aqui, porque não dá para falar de tudo, né? Ah, me perdi aqui, mas depois eu acho. Enfim, a corrupção, o sentido da palavra corrupção, é muito mais amplo do que apenas como a gente tem ouvido falar na corrupção do agente público, né, se locupriando de recursos públicos para o seu privado. Não. A palavra corrupção, ela foi usada pelos gregos a primeira vez nesse sentido para determinar ou classificar a putrefação do sistema político deles. E aí a gente pega de empréstimo e usamos da mesma forma hoje. Mas, na verdade, corrupção é corromper aquilo que é original, mudar a sua forma original. Então, se eu e você, ou melhor, só existe a corrupção porque nós, seres humanos, temos uma certa facilidade de nos corrompermos. Isso, claro, é derivado do pecado que há em nós. Pessoas que são muito honestas, muito boas em determinadas situações e áreas da vida, mas no seu íntimo, ou então lá na sua mente, ela tem sim uma vontade oculta de fazer determinadas coisas. Leandro Carnal, um pensador, professor da Unicamp, ele tem uma frase que é muito interessante sobre isso. Ele fala, os políticos que estão lá em Brasília não são extraterrestres. Não caíram lá de um mundo diferente do nosso. Eles são o extrato da nossa sociedade, ou seja, um recorte de tudo que há na sociedade. Lá nós temos a bancada evangélica. Nós temos a bancada católica. Tem a bancada dos movimentos das religiões afro-brasileiras. Nós temos os movimentos negros, nós temos o LGBT, nós temos a ultradireita, a ultra-esquerda, o centro, ou seja, aqueles que não é nenhum nem outro, ou seja, Maria vai com as outras, onde o negócio está bom, lá eu estou, né? O centro para mim é isso. Para mim não existe centro. Existe só direita ou esquerda, e dentro da direita tem as suas divisões, né? Uns concordam com algumas coisas, outros com os outros, mas o que eu defino como direita? É quem é declaradamente a favor do capitalismo, declaradamente a favor de uma interferência mínima do Estado, que nós não somos, como o vídeo dessa semana daquela professora chorando ali no palácio, né, falando com o Bolsonaro, de que ela não quer dinheiro do Estado, ela quer trabalhar, ela quer lecionar, ela quer os alunos dela de volta para ela poder ganhar o seu dinheiro, ela é professora particular. Esse é o pensamento da direita. Nós não queremos nada do Estado, basta que o Estado cumpra com suas obrigações, que é a segurança pública, a saúde e a educação, que o restante a gente corre atrás, meu. Eles fazendo a infraestrutura para que os nossos carros possam se locomover, né? Oferecendo uma boa educação para que nossas crianças tenham lugar para ficar. E promovendo a saúde, o restante é com a gente. O empresariado pensa dessa forma, mas agora, quem eu classifico da esquerda? É quem não tem a própria iniciativa de fazer as coisas acontecerem e fica sempre esperando do Estado. Não, o Estado tem que me promover,
O Estado tem que me promover, o Estado tem que me dar, o Estado tem que fazer, porque eu pago muitos impostos, então o Estado tem que me devolver. O Estado é para esses momentos, onde tudo parou, aí o Estado vem e nos ajuda. Então, para terminar o meu pensamento, como eu disse, é muitas coisas, então eu gostaria de falar basicamente sobre essas duas. Tem uma terceira também, que gostaria que vai gerar polêmica, mas também num país onde se diz que é democrático, a obrigatoriedade da prestação do serviço militar para os homens, como está lá no site do Ministério da Defesa. Assim que ele completa 18 anos, é obrigado a prestar o serviço militar. Eu entendo a importância. Agora, eu não entendo a obrigatoriedade. Assim como o voto, assim como a questão do armamento e a questão do serviço militar, num país democrático, sério, como qualquer outro, nós temos que ter o direito a exercer, mas não podemos ser obrigados a exercê-los. Por exemplo, a educação no nosso Brasil, como eu acabei de dizer, é dever do Estado promover. Só que também, na nossa Constituição, na LDB, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, é obrigatório os pais matricularem os seus filhos assim que completam 4 anos de idade. Mais uma obrigatoriedade numa situação de um país que se chama democrático. Porque os pais no Brasil, e o Bolsonaro colocou isso na campanha dele, os pais no Brasil que querem educar os seus filhos em casa, não pode. Se tentar fazê-lo, vai sofrer punições do Estado e depois essa criança tem enormes dificuldades de ser inserida. Isso aconteceu com a minha irmã. Minha irmã Elisama, ela vai se lembrar muito bem disso. E comigo também. Nós estudamos em casa e ao chegar na escola, fomos obrigados a regredir uma série. Na verdade, a gente estudava em escola particular, explicadora, nem me lembro direito. E a minha irmã estudava na escola, eu acho, particular. E ela, da segunda série, teve que voltar para a primeira, quando fomos para o Brizolão. Eu, porque, por causa de questão de idade, eu faço aniversário em janeiro, e aí eu acho que minha mãe não conseguiu me matricular naquele ano, e aí eu entrei com 7 anos de idade, só no ano seguinte, junto com meu irmão, que faz aniversário em abril. Foi uma coisa mais ou menos desse tempo. E nesse ano que eu fiz 6, eu fiquei estudando para não me atrasar, e quando eu fui entrar na escola, tive que entrar na primeira. Então nós vivemos num país onde nós temos várias obrigatoriedades, mas se diz democrático. Agora eu vou entrar, para finalizar, naquela profecia, visão, revelação, sobre o que nós estamos vivendo hoje do coronavírus. Eu acredito que não vai chegar a muito longe esse meu vídeo, mas se ele chegar, vai causar aí uma revolução no que eu vou falar agora, principalmente nos governadores e prefeitos. E o Facebook também não bloquear, né, Rogério? No dia de quinta-feira, eu vindo do trabalho, eu tive uma visão. O pastor Silas Malafaia já tocou nesse assunto, mas não dessa forma que vou falar agora. Mas ele tocou nesse assunto e eu comecei a meditar. E quando eu vim do trabalho na quinta-feira, eu tive a constatação. Empresariados do Brasil, vai um recado para vocês que é profético. Se vocês não se levantarem agora contra essa manobra desses governadores, o que vocês mais temem vai acontecer no Brasil. A transferência de renda vai acontecer no Brasil. Sabe por quê?
As comunidades estão funcionando a pleno vapor. Não tem nada de coronavírus nas comunidades. Elas estão funcionando. O dinheiro que antes saía das comunidades ia para os shoppings, ia para as pracinhas, para o McDonald's, para o Burger King, etc. e tal, não está indo mais. Hoje tem barraquinha nova de churrasquinho vendendo a todo vapor. Batata frita. Tá tudo... Gente, estão abrindo comércios nas favelas. As pessoas estão aproveitando essa onda nas comunidades que está tudo funcionando a pleno vapor. Estão se abrindo padarias novas. Eu estou falando do que eu estou vendo. Estão se abrindo padarias novas, abrindo carrocinha de cachorro-quente, churrasquinho. Está todo mundo vendendo. As comunidades vão crescer e vão descer para a pista e vão comprar os seus imóveis. Vão comprar os seus imóveis. Saía, porque o pessoal da comunidade adora dar o rolezinho na praia, no shopping, dar uma de bacana no meio dos bacanas. Só que agora não. Agora o dinheiro está ficando dentro das comunidades. Isso está fazendo com que o comércio está se fortificando dentro das comunidades. E sabe o que vai acontecer? Você vai quebrar aí fora e quem é da comunidade vai descer e vai comprar os seus imóveis. A sua renda, você vai falir e a sua renda vai passar para a mão de quem mora nas comunidades. Quem tem os seus empreendimentos dentro das comunidades, os seus mercadinhos dentro das comunidades, suas padarias dentro da comunidade. Esses estão prosperando nesse tempo de crise. Enquanto vocês estão sendo obrigados a fechar, as comunidades estão abertas porque o poder policial e do governador não entra nas comunidades. O governador não manda nas comunidades. E elas estão funcionando a todo vapor. Esse é o meu alerta, essa é a minha profecia e ela vai se cumprir. Escreva o que eu estou dizendo. Se não botar uma pressão em cima desses governantes, malucos, políticos, tentando derrubar o presidente, quem vai sair prejudicado são vocês. Empresariado do Brasil, escuta o que eu estou dizendo. Esse aporte financeiro que o presidente está mandando R$600, vai permanecer tudo dentro da comunidade. Bolsa Família de 200 que vai passar para R$600, vai ser consumido tudo dentro das comunidades. Todo esse dinheiro vai fazer as comunidades crescer e já está crescendo e vai crescer ainda mais. E sabe o que vai acontecer com o teu empreendimento? Vai ter que vender para alguém que antes tinha apenas um comérciozinho pequeno dentro da comunidade, que nessa crise está crescendo. Se durar 3 meses, aí, meu irmão, um abraço. Então, olha como que nós vivemos numa falsa realidade, uma falsa democracia. Só o que interessa a esses camaradas é que é realmente aprovado. Fizeram um sistema, aproveitaram o coronavírus, que em janeiro já sabiam que tinha o caso no Brasil, e aí mantiveram-se o carnaval, postos, aeroportos, cais, tudo aberto. Acabou o carnaval, vamos derrubar o Bolsonaro. Só que o tiro saiu pela culatra. Mais uma vez, Deus está com a nação. E o tiro saiu pela culatra. Sabe por quê? Porque ao invés de acontecer aquilo que eles imaginaram que ia acontecer no Brasil, que o vírus ia chegar letalmente igual foi na Itália, arrasando com tudo, tiveram que falsificar, tiveram que colocar até baleado como coronavírus para tentar inflar o número, porque não está dando certo. Não aconteceu. Ah, porque foram as nossas medidas de proteção, de ditadura, obrigando todo mundo a ficar em casa, que esses números não estão piores. Mentira. A Itália ficou todo mundo em casa e morreu um monte de gente. Por quê? Todos nós já sabemos, eu não vou ser repetitivo, que o Facebook vai bloquear com certeza o meu vídeo. Então eu queria trazer essas reflexões. Eu sei que não dá para ficar, é um assunto que não é muito agradável, atraente, as pessoas não têm muita paciência para a política, mas, meu amigo, a política ela determina tudo na nossa vida, principalmente no Brasil. As coisas são caras por causa da corrupção, dinheiro desviado, é desviado a educação, foi desviado na Copa do Mundo, e por aí vai. Todos nós já sabemos, mas nós temos que deixar de lado
a nossa preferência política, porque eu gosto de partido A, B, porque eu vou ganhar mais, porque se fulano ganhar, ele vai arrumar uma boquinha para mim. Nós temos que parar com isso. E com certeza, se o voto for facultativo, com certeza essa atitude também essa cultura vai ser alterada no Brasil. Porque a gente vai parar também de ficar aceitando esses camaradas, qualquer... Ah, não, vou votar no fulano porque ele é meu amigo, se ele ganhar, né, vai fazer alguma coisa aqui na rua. Tá? Se o voto for facultativo, eleva-se o nível do debate. Não é mais qualquer um que vai entrar, que vai convencer as pessoas a votarem. Primeiro, aí até é muito engraçado, se você não assistiu o filme Um Pobretão na Casa Branca, e o final é muito engraçado porque essa parte, Mas Millers, né? É um afrodescendente que foi já um filme, né, de preparação ali para os americanos votarem depois no Barack Obama, né? E ele, quando a população branca racista de um determinado estado viram que ele estava na frente para ganhar como o próximo presidente da Casa Branca, faltando acho que 5 minutos para o final da eleição, o pessoal sai, todo mundo desesperado, correndo para votar, para tentar impedir que os Estados Unidos tivesse seu primeiro negro como presidente. Mas o filme é um pobretão na Casa Branca, então acaba ele mesmo assim vencendo contra o outro que era 8 anos, um herói de guerra, 8 anos como vice-presidente e primo da Sharon Stone. Mas mesmo assim não adiantou, o Mas Millers ganhou, colocando seu irmão para vice-presidente, né? Depois que ele descobre toda a falcatrua, que fizeram um teatro político. Ali o filme mostra a realidade. Fizeram um teatro político. O camarada botou ele para poder mudar a imagem do partido, pensando, ele não vai ganhar nada mesmo, e aí, no próxima eleição, porque não tinha como concorrer com 8 anos vice-presidente, herói de guerra e primo da Sharon Stone. Então o camarada do partido falou, vamos procurar alguém que não vai ter chance nenhuma de ganhar. Aí vamos pegar o vereador Mas Millers. Que acaba que o rapaz, falando a verdade, sendo sincero, espontâneo, fazendo a campanha do jeito que ele achou que tinha que ser feito, acabou virando o jogo e vencendo as eleições. Então a gente vê que realmente o teatro político, ele não é só no Brasil, a corrupção não é um privilégio só nosso, ela é mundial, em todos os partidos, em todas as épocas. O Brasil foi construído em cima dessa lógica. Há fatos históricos, há documentos históricos de que era natural, era muito natural no período do início da nossa história. As pessoas, por exemplo, você tinha lá a sua carga no caixa para ser exportada, mas chegava alguém que tinha um título maior do que o seu, ou dinheiro a mais, pagava, e você aceitava, porque o camarada falava, ó, ele pagou mais, então agora a carga dele vai na frente da sua. Isso era tido como normal no Brasil. Só que chega uma hora que a gente tem que mudar. A gente tem que mexer na cultura. A gente tem que quebrar esse sistema. Só quem tem grandes vultos de dinheiro para emprestar, entre aspas, aos políticos investindo nas campanhas, é que depois vai receber de volta. O ex-diretor da Petrobras, ele falou num depoimento bem claramente, não existe empréstimo, não existe dinheiro de empréstimo de campanha, ou melhor, não existe patrocínio de campanha, o que existe são empréstimos. As empresas fazem empréstimos, ou seja, depositam dinheiro na campanha do camarada, porque depois ela vai cobrar com juros e muito alto. E de que forma? As mais variadas possíveis. Favorecimento em licitações, mudança nas regras. Não viu agora o Botafogo, aí, o Rodrigo Maia, fazendo, legislando a favor da questão de cobrar
mala, né? Cobrar mala na viagem aérea, essas coisas todas, facilitação de licitação de empresas aéreas. Quando a gente vai observar, são empresas que depositaram dinheiro nas suas campanhas e que agora estão cobrando. Ó. Ele não é funcionário do cara? Então ele tem que prestar serviço para quem pagou a sua campanha. E é disso que nós precisamos nos libertar. E um dos modelos é acabarmos com essa ditadura do voto, a ditadura do desarmamento, a ditadura até mesmo do alistamento militar, e entre outras, que a gente precisa levantar esse debate e ver que é possível mexer na ferida do sistema político para acabarmos com essa farra, com essa brincadeira que eles fazem com a nossa cara. Esses políticos que vieram na onda do Bolsonaro e agora traíram, como Dória, como e outros tantos, né? Estamos nesse mundo onde já temos uma consciência política no meio digital e tudo mais, mas ainda somos obrigados a ir à urna. E eles sabem que se nós somos obrigados a ir à urna, eles vão, pelo menos, receber votos na legenda e aí eles vão conseguir dar um jeitinho e consegue se perpetuar, gente. A gente precisa, se tirarmos esses 38 milhões, por exemplo, de abstinência, pessoas que se abstiveram a votar, né, ou votaram branco, nulo ou não foram, se nós pegarmos e tirarmos, o coeficiente eleitoral diminui. E esse voto na legenda diminui. E aí é mais difícil esses camaradas entrarem no processo eleitoral. Porque aí vai valer apenas os votos realmente de cada candidato receberam. A gente precisa fazer alguma coisa e eu convoco a você nesse debate para que você reflita, pense, analise, coloque outras sugestões. Até um amigo, André Alves, quando eu comentei ele sobre essa questão do alistamento, ele falou, tá, e qual seria a tua solução? Porque quem levanta o problema tem que dar a solução. Eu falei com ele, cara, eu vou compartilhar com vocês também. Eu falei, olha, eu acredito que poderíamos não tirar a obrigatoriedade do jovem aos 18 anos se apresentar no processo de alistamento, porque hoje é até online, né? Mas ali mesmo já responderia, você tem pensamento, você deseja seguir a carreira militar? O camarada responderia sim ou não. Se fosse não, já caminha já para tirar o certificado de reservista dele e acabou. O camarada não precisa se preocupar mais com vida militar alguma. Agora, aquele que pensa, sonha, tem patriotismo dentro de si, gosta, é vibrador, gosta dessa questão militar, então ele segue. Se vai servir ou não é outra história, mas pelo menos ele já mostrou uma predisposição a servir. E ao decidir uma predisposição a servir, ele já também... que assim, estou falando muito, gente. 11h14. Meu Deus, já 1h15. Vou finalizar. Então, ele tendo uma predisposição a servir, ele pode, então, não só servir o exército, mas ao sair do exército, ele pode sair dali direto para preencher vagas. Não precisaria mais fazer concurso para a polícia militar, por exemplo. Os soldados, ao saírem do exército, ingressassem na polícia militar, polícia civil, prestando concursos internos ainda dentro dos quartéis, e ali escolhendo as melhores vagas, polícia civil, polícia militar, federal, bombeiros, guarda municipal. O camarada já sair dali com ata, com posse de arma, podendo prestar serviços em empresas particulares. Ou seja, ele tem uma vida militar, ele tem todo um aparato, porque ele gosta disso, ele quer servir isso, então ele tem todo um aparato para seguir. Hoje o camarada serve 1 ano, 1 ano e 6 meses, sai de lá sem profissão, sem ata, sem nada. Perde o melhor da sua juventude, interrompe um processo de uma faculdade, interrompe
e sai de lá sem nada. Então tem alguma coisa que não está certa. Ah, mas precisamos ter um contingente de preparados de jovens para uma possível guerra. Ok, mas tem que ser opcional. Se o camarada tem a vocação para servir, então ele serve. Não tem, é de esquerda, enfim, não serve. Mas nunca mais também vai poder servir polícia, bombeiro e nada mais. Não tem vocação, não tem. Agora, tem vocação? Então vai. Serviu? Beleza, saiu dali, já sai empregado, já sai... não precisa ter concurso de polícia, de bombeiro, de mais nada. O próprio exército já seria a forma de preencher essas vagas todos os anos. Eu acho simples. Léo, mas tem que mexer na legislação, tá? Mas se houver uma pressão popular, se o povo acordar, entender que precisa mudar isso e exigir, vai ter que acontecer. Com isso, acaba um pouco da corrupção na polícia, porque o camarada que sai do exército, ele sai vibrador, patriota, sai já com físico em dia, etc. e tal. Então, é uma mão de obra perfeita para já ingressar com tática de guerra, tática de infiltração e tudo mais, já entra para a polícia militar e vida que segue. Militar, civil, federal. Com certeza elevaríamos o nível da nossa polícia, do nosso segurança em todo o território nacional. Essa é uma das coisas. Então, o que a gente precisa é fomentar essas ideias e termos realmente um país democrático. Ou seja, quem quer servir, sirva. Quem não quer, não sirva e não tem nenhuma punição por causa disso. Quem não quer votar, não vote, não tem nenhuma punição contra isso. Quem deseja ter arma tem que ter um processo mais facilitado para ter a posse da arma em sua casa. Precisamos estar num país realmente democrático, não num país, num sistema que só favorece alguns. Sou Eliel MS, siga-me no nosso canal do YouTube, Eliel MS, HTC News. Forte abraço, tá aos ossos e até o próximo. Pode ficar tranquilo que semana que vem nós iremos falar de teologia. Valeu!